próximo tema é para falar sobre essa bolsa, né, que eu falei no comecinho, que eu participei esse ano. E a gente vai dar um panorama geral sobre o que a gente viu, né, no Japão esse ano e também explicar um pouquinho sobre essa bolsa, né, para quem estiver interessado em participar. Então eu queria chamar aqui para conversar comigo o Fernando Matsumoto, que também foi bolsista. Por favor, uma salva de palmas para o Fernando. Fique à vontade. Onde foi? Ah, tá ali no fundo. Bom, a gente podia começar explicando como é que é essa bolsa, né, para as pessoas que têm interesse em participar. E ela acontece 2 vezes ao ano, né, Fernando? Isso. Bem, antes de mais nada, vou primeiro agradecer o convite. Meu nome é Fernando Matsumoto. Agradecer o convite da Cláudia, que foi minha parceira, né, junto com mais 2 pessoas nessa bolsa. Deixa eu ver o que eu tenho. De São Paulo, né? De São Paulo. Bem, qual que é o nome dessa bolsa, né? Eu sempre esqueço o nome completo, tá? Para fazer tudo certinho, né? Como na câmera. Tá aqui, é Programa de Convite ao Japão para Descendentes de Japoneses das Américas Central e do Sul. Pelo menos é o que está aqui. Não é porque está faltando um Caribe aqui, né? Caribe, é. Mas, enfim. Mas se vocês googarem Programa Convite Japão e Descendentes, vocês chegam no site do consulado, que tem todas as informações que a gente vai comentar aqui também, tá? Essa bolsa é uma iniciativa do governo japonês, tá? Do Ministério das Relações Exteriores do Japão, e dá oportunidade para 15 pessoas aqui da América do Sul e Caribe, para conhecer o Japão. Tá? Aqui no Brasil, esse ano, nessa leva, foram 8 pessoas, sendo 4 aqui do Consulado de São Paulo. Tá? E eu e a Cláudia, nós somos os 2 dos 4 escolhidos aqui pelo Consulado. Isso aí. Eu queria até aproveitar, né, para falar um pouquinho para as pessoas que tiverem interesse, como é que foi o processo, né, seletivo. É que, no meu caso, eu participei de 6 vezes, né, durante 6 processos, até chegar nesse 6? 6. Você não? Não. Quantos? Uma. Tô brincando. 2 vezes. Ah, tá. Eu falei, não, eu passei de primeiro. Eu falei, nossa, qual é o meu problema? Sim. Acho que desde 2015, né, que existe esse programa. Não, esse programa é mais antigo. Esse específico para jovens. Acho que. Eu não sei, desde 2015, né? Nakamura Santos está aqui para nos confirmar. Paulo também. Porque eu participei desde o primeiro. E foi indo. Eu só não participei de porque eu estava como bolsista pela JICA. Então eu pulei, mas aí continuei nessa busca, né? E aí deu tudo certo, dessa vez eu consegui. Insistente mesmo, né? Insistente. Por quê? Porque, então, na verdade, assim, eu via, né, os requisitos para participar dessa bolsa, como, assim, eu preenchia todos, na minha visão, né? Aí eu falo, gente, essa bolsa foi feita para mim, obrigada, consulado. Aí eu me inscrevi para a primeira. Nem nada. Só me inscrevi. Aí depois a segunda, aí a terceira. Aí, terceira vez, eu também recebi a mensagem de que não tinha sido aprovada e obrigado pela participação, né? Aí eu falei, gente, não é possível, porque tem tudo a ver com o que eu faço, né? Aí eu respondi para responsável, né, pela bolsa, tal, que fazia os contatos com os candidatos, e falei assim, eu queria entender melhor, assim, quais os requisitos para essa bolsa, porque eu estou tentando, e eu acho que tem muito a ver, mas eu não estou conseguindo, não estou passando de fase, né? Aí ela foi muito atenciosa comigo, ela me ligou e investiu 10 minutos para me explicar que a cada programa estava surgindo cada vez mais candidatos, estava sendo muito mais concorrido, e os candidatos cada vez com um perfil que tinha, né,
como eu achava, que tinha tudo a ver. Então, ela falou, não desista, porque eu quero que você continue tentando. Aí eu falei, nossa, depois de toda essa atenção, né, esse cuidado em falar com o candidato, eu não vou desistir mesmo. Aí tentei a quarta, nada. A quinta, mas aí, pelo menos na quinta, eu passei de fase, né? E foi para entrevista? Fui para entrevista, mas não passei. E aí, na sexta, eu fui para entrevista e aí depois fui chamada. Aí eu falei, agora sim. Com você foi diferente, pelo visto, né? Meu foi... eu tentei 2 vezes, né? Passei na segunda vez. A primeira vez eu nem cheguei a fazer entrevista e na segunda eu fiz a entrevista. Tá? Basicamente, quem está falando desse processo, você entra no site do consulado, tá? Ele é bem simples de achar. Tá? Lembra as palavras, né? Programa, convite, descendentes, japoneses, você acha o link lá. Tá? Fora Fique Esperto também, acho que talvez no Yomitai a gente vai divulgar isso, né, também. A gente está conversando com a Sebex também de divulgar isso, que é importante, quanto mais pessoas acho que se interessarem, acho que melhor, é legal isso. Mas vamos lá, você entra no site, dá uma olhada nos requisitos, preenche a ficha e envia. Tá? Basicamente, pelo menos a nossa vez foi dessa forma, né? A gente preencheu uma ficha. Tinha uma redação, né? Tinha que escrever um texto, se eu não me engano, tinha que escrever um texto também. Eu não vou, as pessoas vão falar assim, então dá a dica aí, né, para passar, né? Eu acho que não é por aí, a gente está divulgando a bolsa aqui, porque a gente acha que é importante, fez muita diferença para a gente, e eu vou falar daqui a pouco qual é a diferença na nossa vida. Esse ano foram 378 candidatos aqui no consulado, né, do consulado, na região do consulado aqui geral do Japão, em São Paulo. Foram 378 candidatos, né? E quatro selecionados. Aí, em relação à quantidade de vezes, eu acho que sim, você tem que tentar, você tem que insistir. Se existe um pré-requisito, né? Afinal, qual é o pré-requisito? Será que eu tenho perfil ou não tenho perfil, né? Eu não acredito muito nisso. Acho que a gente até perguntou, né, uma vez, a gente estava com o cônsul, a gente perguntou, afinal, por que a gente foi escolhido, né? Eu acho que também nem entra no mérito de saber exatamente, não é uma coisa tão matemática. Eu acho que o que importa, assim, o objetivo da Bolsa é você ir ao Japão, conhecer o Japão contemporâneo e ter a capacidade de... E qual é a contrapartida? E só bem resumidamente, é tudo de graça, tá? É tudo pago, a passagem, a alimentação, estadia, e você vive experiências fantásticas lá. E é muito intenso, são, acho que pouco mais de uma semana, né, que é o programa. Aqui tem algumas imagens dos bolsistas desse ano, dos 15 bolsistas. Qual que é a contrapartida? Voltar ao Brasil, ao seu país de origem, que aqui tem de várias nacionalidades, e divulgar o que você conheceu lá. Tá? Igual a Cláudia está organizando esse evento, e não vai parar, eu tenho certeza que a Cláudia não vai parar aí, é o primeiro evento de vários, né? Mas a ideia é divulgar o Japão contemporâneo. Pensando nesses vários processos que eu participei, até realmente viajar, eu percebi assim que quanto mais a gente está inserido na comunidade, fazendo com que ela seja difundida, né? Fazer com que ela cresça, não só dentro da comunidade, né? Porque a gente já vivencia isso, mas para o Brasil, né? Eu acho que isso que contou muito, né? Para eu conseguir dessa vez, através até da aliança, né? Estando, né, vivenciando isso todos os dias e ajudando a promover eventos, né, que difundem mais a cultura, não só a cultura, mas a língua japonesa, tudo, né, que é relacionado ao Japão, e é uma casa
totalmente aberta para todos que quiserem visitar, né? A gente está fazendo até um trabalho maior para que os não Nikkeis venham conhecer também, né? Através também dos artistas, né? Que a gente até falou no bate-papo anterior, que não são só os Nikkeis que estão vindo aqui se apresentar e falar alguma coisa. A gente está mostrando também que os brasileiros, ou com ascendência de outros países, também têm essa curiosidade pelo Japão, estudaram muito, né, sobre um assunto específico, e estão vindo aqui compartilhar, né? Então, essa participação, para quem tem interesse, né, de, sei lá, prestar para essa bolsa especificamente, é interessante isso, né? Pelo menos no meu caso, cada caso é diferente, né? Mas no meu foi essa, talvez, contribuição maior dentro das atividades ligadas à comunidade, às instituições japonesas aqui. Eu concordo que assim, tem uma questão de causa-consequência aqui, né? Eu fui lá, lógico, a contrapartida é você divulgar, né, o Japão contemporâneo, mas em relação à cultura japonesa, a consequência acabou sendo a ser selecionado, né? Acho que o que eu já venho contribuindo nos últimos anos, através de várias formas, né, que eu faço parte do Bunkyo, né, que é uma associação cultural que fica lá tem a sede lá na Liberdade, para a cultura japonesa, né, para a divulgação da cultura japonesa e, mais importante, eu acho, o engajamento dos jovens para a cultura japonesa, né? Então, acho que aí a consequência acabou sendo a bolsa, né? Mas aí eu voltei com uma outra mentalidade também, uma outra não é totalmente diferente, mas acho que somou com a ideia de divulgar o Japão contemporâneo. E até isso que a gente já, né, poderia começar a falar um pouquinho, né, das experiências que a gente teve. Na verdade, o programa dura uma semana. Então, começou na segunda, terminou na outra segunda. Foi bem intenso, várias palestras, né, sobre diversos temas atuais sobre o Japão. E, além disso, algumas visitas muito importantes, né? Sim, a gente teve... primeiro, eu pensei, eu confesso, que assim, até alguns meses antes, depois eu comecei a conversar com ex-bolsistas, que isso ajuda muito, tá? Conversar com ex-bolsistas para saber como que é lá. Por quê? Eu jurava que assim, eu vou lá conhecer a cultura japonesa primeiro. A gente vai lá para conhecer o Japão contemporâneo. Então, não é somente a cultura. Tá? Outra coisa, quando a gente fala Japão contemporâneo, se alguém falar assim, vem conhecer o Brasil. O que é o Brasil contemporâneo? Né? É conhecer o que está acontecendo. Não tem como falar sobre a política, diferente da política. Conhecer a política brasileira, conhecer o relacionamento do Brasil com os outros países. Então, lá a gente conheceu a política japonesa, a gente conheceu a parte de relacionamento do Japão com outros países. Então, a gente chegou lá, a primeira coisa, acho que, bem, tem tudo... eu já tinha ido ao Japão antes, mas quando eu cheguei lá, é uma experiência diferente. E acho que a primeira palestra que a gente teve foi sobre o Japão moderno, né? Sobre o Japão contemporâneo, sobre a sociedade japonesa contemporânea. Então, a gente teve conversas, foi um professor, né, explicar... E é um Japão, assim, o contemporâneo que a gente fala do dia a dia mesmo, né? A gente estava falando sobre a presença da mulher na sociedade brasileira, na sociedade japonesa, né? No dia a dia, eles ainda estão engateando um pouco nesse sentido. A gente ouviu muito sobre os valores da cultura japonesa presente também, toda a história deles, o impacto da história deles no dia a dia deles, principalmente na parte de valores. Então, a gente viu sociedade, só não vou falar item por item, tá? A gente teve encontro com políticos, a gente teve encontro com tanto o pessoal do Ministério das Relações Exteriores, para falar a relação, né? Mas também a gente teve a oportunidade de falar com, ser equivalente ao vice-primeiro-ministro do Japão, e o auge desses encontros foi encontrar com a família imperial japonesa, né? Os pais, né, da Princesa Mako. A Princesa Mako veio para o Brasil, nós encontramos com ela lá, na residência dela e com os pais, né? Então, a gente teve uma oportunidade das 15 pessoas, dividiu em 3 grupos de 5, e ficamos falando cerca de 10 minutos com cada um deles, assim, cumprimentá-los
É uma experiência realmente fantástica. Foi muito engraçado, né? Porque era como se a gente estivesse conversando com os nossos amigos. Exatamente, eles deixam a gente como... Eu fiquei assustado, eu falei, gente, eu vou falar com a família imperial, eu travava, né? Porque você ficava de pé assim. E elas, a princesa, assim, ela falava assim, não, fique tranquilo, assim, ela fala com uma calma, com uma tranquilidade, assim, que eu falei, meu Deus, eu falei, gente... Você não existe! A família imperial, gente, que legal, e aí... E daí eu não conseguia falar quase com eles, né? Depois eles vão te deixando tão à vontade, eles são tão educados, tão assim, que você nem percebe, assim, que você está falando realmente conversando com um amigo, né? Muito interessante isso. Só a curiosidade, você é recebido numa sala assim. Tem um jardim enorme do lado de fora com 3 capivaras. Não sei por que eles têm capivaras nos jardins dele. Mas eu não conseguia, porque eu ficava falando com ela, olhando para a capivara. E bem nessa hora, a capivara aparece e eu ficava desfilando atrás, eu olhava para ela, a capivara, olhava para ela, a capivara. E tentando prestar atenção no que ela estava falando. E eu nervoso, né? Mas enfim, toda essa experiência foi muito interessante. E essa bolsa realmente é ímpar, né? Poder falar com a família imperial. Fora isso... A Cláudia falou que tem os passeios, né? Passeios não, você conhecer. A gente visitou o Museu da Imigração, lá, imigração como um todo, né? Incluindo a imigração aqui para o Brasil, da JICA, né? Que depois é uma outra forma também de conhecer o Japão, são as bolsas da JICA. A gente visitou uma região onde teve a região de Sendai, onde teve aquele problema do terremoto e depois um maremoto, né? Então essa parte foi muito chocante, que a gente conversou com pessoas, então é uma forma interessante de entender os valores da cultura japonesa, né? Quando você lida com pessoas que passaram por esses perrengues, né? Então eu estava dando vontade de chorar quando eu lembro dos relatos, mas é muito forte a forma como eles se unem, tudo que a gente vê na TV, assim, eles se unem, aquela parte de contribuir, de compartilhar o onigiri, né, assim, eles passaram, não chegaram a passar fome, né, mas eles ficaram muito tempo sem combustível, sem energia, sem comunicação, né, os jornais escritos à mão eram copiados, xerocados, assim, depois distribuídos para ter informação, moral de pessoas desaparecidas, e a capacidade... Esse é ponto negativo, não é ponto negativo, ponto ruim, né? Mas assim, a capacidade que eles tiveram de se reerguer, assim, foi um absurdo. Assim, a união e o tempo e a garra que eles tiveram para se reerguer. A gente visitou essa parte mais chocante, né? Que inclusive muitos dos bolsistas relatam que foi uma visita a uma escola, né? Uma escola de ensino infantil, 5 quilômetros do mar, tocou. Quando tem terremoto, maremoto, né? Chama-se maremoto. Tocou o alarme. Os pais saíram do serviço, foram na escola buscar os seus filhos, e alguns professores falaram, não, estamos a 5 quilômetros de distância, não tem problema. Teve problema. O mar chegou, e muitas crianças morreram, e a gente foi visitar o que sobrou da escola, né? Essa acho que foi a parte mais chocante. Mas o que eu queria destacar não o ponto assim triste, mas sim a alegria de vê-los com vontade de reconstruir, a vontade de dar a volta por cima, né? E a união da sociedade japonesa. Isso aí. A gente tem... Só tá eu e o Fernando aqui, né? Representando os bolsistas. Mas eu falei, eu precisava, né, trazer alguns deles, né? Para o nosso evento aqui também. Então, eu pedi para que alguns deles também relatassem o que eles acharam de mais marcante, né, nesse período de uma semana que a gente teve lá no Japão. Então, a gente vai ver alguns relatos. Vamos ver o primeiro? Vamos ver o que eles também acharam. Quem é o primeiro? Olá, Cláudia, tudo bem? É um prazer muito grande falar para vocês aí de São Paulo, diretamente aqui de Manaus. Com toda certeza, o que mais me impactou e mais me agradou nessa nossa temporada no Japão foi ter conhecido os príncipes. Principalmente a princesa Mako, que esteve há 2 meses aqui na nossa cidade, e conversar com elas. E principalmente poder fazer um discurso para os príncipes foi algo muito marcante na minha vida e que provavelmente eu levarei
para o resto da minha jornada. Então, o que marcou muito nessa temporada nossa no Japão foi esse contato pessoal que nós tivemos com os príncipes lá na Terra do Sol Nascente. Um abraço para vocês, sucesso aí! O Carlos é sensacional, né? Carlos, ele é jornalista, acho que da Rede Globo, né? Se não me engano lá. Ele não é jornalista, ele é empresário. Mas apresenta, né? Algumas coisas lá. É, não sei se ele tá lá na TV. Comentarista da CBN lá da Amazônia. E uma pessoa muito influente, né? Sim, ele vai muito na pegada do empreendedorismo. E ele trouxe várias influências, várias informações que ele está divulgando lá na região de Manaus, né? O Carlos foi um dos 8 brasileiros, além dos 4 aqui de São Paulo, foi o Carlos, né, de Manaus, tem o Daniel também de Brasília, né? A minha Tainá de Belém, né? E a minha de Curitiba, do Paraná. E o Carlos teve, né, a oportunidade de discursar para a família imperial. Aí, eu não sei, eu lembro, né, a gente já estava nervoso em estar lá naquele ambiente, né, da conversa que você acabou de falar. Imagine ele, então, na frente da princesa, tal, representando o grupo, falar aquilo tudo que ele falou tão bem. Realmente deve ter sido muito marcante, né? Vamos ver mais um aqui? Quer fazer algum comentário? Comentou uma coisa interessante, que ele falou assim, para a princesa, se não me engano, ele foi decassegue, né, também. Morou. Então ele comentou isso, ele falou assim, eu tive 2 experiências, né? Verdade. No discurso dele, que ele falou isso para a princesa. Eu tive aqui como brasileiro, trabalhando aqui, e agora estou tendo a oportunidade de voltar e conhecer mais profundamente o Japão, né? E ele falou o quanto muda, né, a forma como você vê a cultura japonesa, dependendo da forma como você está imerso, dependendo da sua experiência, né? Eu posso até falar também, meu pai foi decassegue na década de 90, ele mora lá no Japão, então eu tenho as histórias dele, né? E hoje ele está imerso totalmente já na cultura japonesa, né? Junto com o japonês, ele se sente praticamente um japonês. Mas são visões bem diferentes, tá? Eu tenho um primo que trabalha lá e são visões diferentes. A bolsa, ela permite que você tenha essas reflexões, tá? Porque você pode visitar o Japão como turista. Eu fui 2 vezes já antes de ir com a bolsa visitar o Japão. Legal, visitei o Japão de cabo a rabo, Sapporo, visitei lá fica no norte, visitei várias cidades como turista. Mas a bolsa de uma semana, ela permite que você entenda como o Japão funciona. E não simplesmente você não está estou diminuindo o turismo, tá? Mas assim, o turismo você vai lá, visita Hiroshima, visita os museus, mas você poder ter a honra, né, de visitar a família imperial, ouvir deles o que eles acham, né, do Brasil ou do México, né, porque teve uma bolsa do México, né, mas assim, você ter palestras com empresários e você ter palestras com pessoas do governo do Japão, estudiosos, professores de lá, é uma outra visão do Japão, que complementa, assim, eu acho que o turismo, tá? Acho que também vai do foco de cada um, né? Talvez tem pessoas que estão mesmo no foco de conhecer a cultura, o país, assim como um todo. E a minha, né, no meu caso, como era a 4ª vez lá, eu acho que também a minha personalidade sempre foi disso, de lugares que eu vou conhecer, eu quero vivenciar o dia a dia da pessoa residente, né? Então, para mim, essa bolsa, dessa vez, foi muito... Ó, sujeira, hein? Come, mas, né, bonitinho. Eu fiz o que eu realmente queria fazer e não tinha conseguido anteriormente, que era vivenciar o dia a dia, sabe? De pegar o metrô. Porque, assim, a gente teve essa uma semana como bolsista e também nos permitiram ficar mais uma semana. E era isso que eu queria vivenciar o Japão sendo uma pessoa que não tinha motorista, né? Porque as bolsas, né?
oferecem sobe pra da gente... van, desce da van, sobe da van, desce da van. Tem motorista, tem, né? Ou nas outras vezes, né, como a gente vai como estudante e tal, tem sempre aquelas pessoas que... Como chama quando a pessoa é o responsável pelo grupo? Tem um nome, né? Senpai não, tem um tipo de um guia, senpai não. Não é o senpai. Mas tem sempre uma pessoa responsável por nós que leva a gente para tudo quanto é... Você nem pensa, né? Hã? Você nem pensa, não né? Precisa, não precisa ela pensar. falando, vamos comer lá, vamos jantar lá, então tá tudo programado. E aí a gente não tem a oportunidade de se perder no Japão, por exemplo. Se perder no metrô de Tóquio. E aí eu consegui fazer isso, consegui me perder no Japão, sabe? E foi uma experiência muito boa me perder lá. Porque depois eu me achei facilmente e voltei. De entender aquela questão do... Não sei se alguém já ouviu falar nisso, mas como é que funciona para pegar o metrô, o trem, né? Que você compra uma passagem já com o valor do destino onde você vai. Mas aí eu fiquei, mas como é que se comprova isso? Porque eu posso comprar para, sei lá, citando aqui São Paulo, eu posso falar que eu vou para Paulista, né? E compro lá, mas eu já estou lá mesmo, eu vou e passo da Paulista, vou lá para, né? Para uma outra região, para a Zona Sul. E como é que é esse controle? Aí que eu entendi, porque eu não sabia. Eu não foi proposital, né? Eu fui para um destino, e aí eu acho que eu confundi a estação, a próxima, né? Não dá risada, porque são coisas que acontecem. Todo mundo faz isso já. Eu acho que sim, né? Eu não conhecia muito bem a Pitty ainda para me dar as dicas. Depois a gente vai conversar com a Pitty. Então, eu peguei, por exemplo, eu ia para Paulista, mas eu desci na Paraíso, por exemplo, uma estação à frente. E eu falei, nossa, e agora como é que eu faço, né? Fui passar o bilhete, porque você fica com o bilhete, para depois, na saída, pôr de novo, e aí ser liberado. E abre o negocinho, né? Isso. Aí deu lá, sei lá, feio, não lembro qual que era a mensagem, mas eu não pude passar. E tem um sinal também, sabe? Uma buzininha. Eu falei, nossa, que vergonha, meu Deus. E aí você fez o acerto. Então aí eu falei, meu Deus, e agora como é que faz, né? E era à noite, já eu estava voltando para casa. E aquela estação, como era muito mais, uma área mais de residência, não comercial, não tinha muito movimento, né? E não tinha atendentes lá. E aí eu falei, eu não sabia nem para quem perguntar, porque não tinha. Tinha um botão lá. Aí, acho que a pessoa vê pela câmera, né? Que ela tá passando por apuros, né? E aí, começou a falar lá. Só que em japonês, né? E aí... Eu falei, meu Deus... Mas você entende um pouco Nihongo, né? Hã? Você entende um pouco. Então, eu falei, meu Deus, Sukoshi wakarimasu, né? Mas aí, algumas coisas deu para entender. Mas aí surgiu uma pessoa lá, que estava passando, né, pela catraca, e ele viu a minha dificuldade. E eu tentei pedir ajuda também. Com o pouco de Nihongo que eu estou aprendendo aqui na Aliança, né? Mas eu chego lá ainda. Estou estudando ainda. E aí... ele me ensinou, você vem aqui, né, na catraca, do lado tinha a maquininha, que é para ajustar o valor que você comprou, né? Então você pega aquele ticket, coloca na máquina, aí ele vai identificar qual é a estação que você está e quanto falta. E quanto falta, Aí você deve tantos ienes. Ok, aí eu coloquei, aí era moedinha, né? Aí eu acho que eu tinha moeda de valor alto, e o senhor estava me ajudando. Aí eu falei, deixa eu procurar aqui a moeda de 5. Coloca de 500 ien, né? Eu procurando a moeda de 5, sei lá, 5, não sei. Era uma moeda pequena. Uma furadinha. Aí o senhor, talvez. Aí o senhor pegou da carteira dele e falou, coloco. Aí eu falei, não, então, eu quis devolver, né? Porque daí eu achei, ele falou, não precisa, tal. E aí me passou. Então, essas coisas que eu queria vivenciar lá, que pode ser, né, assustador por um lado, mas é uma vivência de dia a dia lá, e que essa bolsa também me permitiu fazer. Sim, eu não falo nada de Nihongo, nada, zero à esquerda, tá? Mas lembrando, essa bolsa também, ela me virei bem com o inglês, tá? A língua oficial da bolsa acaba sendo Nihongo, tá? Nihongo não, é inglês, né? É engraçado até entre os brasileiros, até para respeitar, porque lembra que tem pessoas da América Latina
Latina, né? Então, eles não falam espanhol inteiro, eles acabam falando inglês para todo mundo se entender, né? Isso que é legal. E as palestras, até a conversa com a família imperial, tudo em inglês, tá? Então, foi tranquilo essa parte. Mas não tranquilo no dia a dia lá, né? Quando eu também, chegou uma hora que eu falei, fui jantar, eu fui comer lamen, né? Tinha que comer lamen, né? Porque no programa inteiro a gente não comeu lamen, a gente comeu sushi, comeu um monte de coisa legal, muito bom. Até pizza a gente comeu, mas eu não comeu lamen. Falei, não, comer lamen. Fui lá, vi assim, lamen, né? Na verdade eu não vi escrito porque não ia entender nada, né? Tava lá, lamen. Aí eu falei assim, vi, né, as pessoas comendo figura, lamen. Né, de uma foto Isso é do fácil, lamen. todo o quarteirão tem lugar para comer lamen. Aí eu fui lá, entrei na loja, né? Aí eu fui lá no balcão, né? Aí ninguém me atende. Aí depois eu vi as pessoas indo numa maquininha. Aí você vai numa maquininha, né? Aí eu falei... eu olhei assim os botõezinhos. E agora, né? Porque estava escrito tudo em Nihongo, né? Aí, e não tinha desenho, né? Depois eu aprendi que tem umas máquinas que tem desenho. Então, vou lá. Aí eu... coloquei o cartão, né? Não, deixa eu lembrar. Escolhi um, falei, esse é o primeiro, o óbvio, né? Superior esquerdo. Pá! Superior esquerdo. Aí apareceu um valor, né? Acho que, sei lá, 700 ien, dá uns $7, né? Para comer lamen lá. Aí eu coloquei o cartão, né? Cartão de crédito, paguei, e aí imprimi um papel. Sei lá, 375. Eu lembro, zero, japonês zero. Eu cheguei, e aí eu fiquei lá, 375, né? Eu e mais umas 10 pessoas, não, 10, 15 pessoas, porque estava saindo do trem, né? Tem esses restaurantes perto do trem. E o cara, ele gritava alguma coisa, né? Não tinha um, né? 375, não tinha isso. Ele falava alguma coisa, meu Deus, é o meu. Aí alguém ia lá, pegava, né? Só que entrando mais gente, saindo gente, né? Então, não dava pra você falar, o último sou eu, não, né? E aí, ele falava alguma coisa, aí eu cheguei uma hora, aí ele chamou, ninguém ia. Aí eu fui lá, né? Com um papelzinho. Levei, eu falei assim, English? Não. Aí ele devolveu o papel para mim, voltei para lá, né? Aí ele chamava alguém, esperava, ninguém ia, eu ia lá, né? Aí, não, ele pegou o papel da minha mão. Eu falei, ferrou agora. Eu tô sem comida, não queria gastar muito, né? E sem comida, sem dinheiro, sem nada, eu ia ficar aqui, né? Aí ele chegou a vez, né? Ele falou, ele ficou assim, ó. Eu achei que era comigo, né? Só podia ser. Aí ele, com muito mal-humorado, né? Mas, assim, eles não são mal educados, eles são extremamente, assim, imagina, assim, geralmente, se você for no Japão, né, dica, né? As pessoas mais jovens têm mais paciência e sabem falar inglês. Já os mais velhos, eles não têm muita paciência, mas eles não são mal educados. Mas imagina, eles têm que atender muitas pessoas e fica indo um cara lá atrapalhar a vida deles. Mas essa foi a experiência do se virar quando você está fora do grupo, né? Sem o guia, eu tive que me virar. Mas foi bom, não foi? Foi. Agora, né? Falando agora, foi bom. Vamos ver mais uma aqui, mais um relato. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, uma das experiências mais marcantes que nós tivemos na viagem foi a visita ao norte do Japão, Iwate, mais precisamente em Ishinomaki, província de Miyagi, a região devastada pelos eventos naturais de 2011, o tsunami e o terremoto. Mesmo a 3 quilômetros da costa, a escola fundamental local foi atingida pelas ondas trazidas pelo grande rio que ela margeia. Naquele dia 28 de março de 2011, morreram 10 professores e 74 crianças com idade entre 6 e 12 anos. O prédio hoje virou um marco. Logo na entrada, um altar homenageia as vítimas. E quando a gente entra no que sobrou da escola, é impossível não ficar emocionado, independentemente de quem foi a responsabilidade pelas mortes. Cláudia, muito obrigado pelo privilégio de participar desse primeiro de muitos Hanashitai. Parabéns pelo sucesso. Até a próxima. Essa foi uma experiência emocionante que você acabou de falar, né, também. O Daniel está assistindo a gente, certamente, com o filho dele. Daniel, obrigada por participar. Ele está acompanhando, a gente está transmitindo ao vivo, né? E até o nosso... Cadê? Edwin?
Quem está só ouvindo é porque às vezes entrou no site de Yomitai, logo no comecinho está escrito assista ao vivo, né? Quando você clica lá, você vai ouvir o nosso áudio. Então tem pessoas que só estão ouvindo o nosso áudio. Rola um pouco a página, que lá embaixo tem um link para o YouTube. Aí acaba vendo a gente aqui, tudo, isso. Mas tem um pessoal acompanhando, né? Então exatamente. O Daniel é um deles. Obrigada, Daniel, por ter também, né, mandado o relato e participado do nosso evento. Vamos ver já mais um? A gente até está um pouquinho atrasado, vamos já para o próximo. Eu acho que uma das coisas que mais me impressionaram nessa viagem ao Japão foi a receptividade do governo japonês com a comunidade Nikkei de outros países. A gente foi recebido muito abertamente e pessoalmente por vários oficiais do governo. Outra coisa que me impressionou muito foi a hospitalidade japonesa, conhecida como motenashi. Esse foi o argumento apresentado por Tóquio para a candidatura como sede dos Jogos Olímpicos em 2020, né? Então, qualquer lugar que você vai, seja em estabelecimentos comerciais, seja em órgãos do governo, você é recebido com efusivos cumprimentos de boas-vindas e quando você sai, os japoneses te cumprimentam também em um gesto de profundo agradecimento. Outra coisa interessante de notar é a boa vontade dos japoneses com os turistas. Mesmo que eles não falem inglês muito bem, são poucos os japoneses que falam inglês fluentemente, né? Eles dão um jeito de te entender e dão um jeito de te ajudar, né? Seja fazendo mímica ou até mesmo pegando na sua mão e te levando até o lugar se você estiver pedindo por alguma direção. Isso é verdade, né? A Laís, que também é uma bolsista daqui de São Paulo, ela também vivenciou uma situação dessa no metrô. Como que foi? Ela estava perdida, né? Porque foi a primeira saída dela sem ninguém do grupo. E aí ela estava procurando por um lugar. E aí a pessoa não... Porque ele não falava inglês, então ele achou melhor acompanhar ela até o lugar, né? E isso também aconteceu comigo uma vez, né? Lá em Shibuya mesmo. A pessoa, ela fica preocupada porque ela quer tentar ajudar, mas às vezes o idioma não, né? Porque é difícil, né? A gente encontrar pessoas que falem inglês lá. Eles entendem, eles até falam, mas é difícil eles usarem o inglês para se comunicar com a gente. Então, mas eles querem ajudar, né? Porque vê que a gente está, né, precisando. E alguns fonemas, eles até, os mais novos, eles têm inglês nas aulas, mas alguns sons eles não conseguem pronunciar, ou bem difícil pronunciar na língua inglesa. E aí acho que uma forma deles ajudarem, não falando a mesma língua, acompanhando a pessoa até o lugar. Que imagina. Uma vez eu estava perdido também andando de bicicleta, que se usa muito bicicleta lá. Entrei numa loja de conveniência, meu pai falou assim, procura um jovem. Daí eu fui lá, procurei um jovem mesmo. Ele não sabia falar muito inglês, né? Ele desenhou para mim assim, ó, você está aqui. Eu mostrei onde meu pai morava e ele fez um mapa assim, né? O cuidado que ele tem, né? Para cuidar, tratar bem a gente. Então, acho que assim, conhecer o Japão, acho que essa bolsa, ela permitiu conhecer o Japão contemporâneo. E uma coisa interessante, por que é tão interessante conhecer o Japão contemporâneo? Por que é tão interessante trazer o Japão contemporâneo em eventos como esses que a Cláudia organizou? Porque se eu dependesse, eu tenho informações do Japão, eu tinha informações do Japão que vieram dos meus avós, né? Eu sou terceira geração aqui, que passava para os meus pais, que passaram um pouco para mim. Então, se eu for basear nisso, é no Japão da década de 1920, 1910, 1930. Ou seja, imagina assim, se fosse o contrário, né? O que é o Brasil de 1930? Era o que, de repente, um brasileiro teria do Japão se ele não viesse mais para o Brasil. Então, acho que ter o Japão contemporâneo, essa palavra contemporânea é importante. Tá? E não existem, se você procurar, infelizmente, não tem muitas referências. Né? Quando você fala assim, Nova York é a cidade mais destruída do mundo, né? Porque todo filme destrói Nova York. Né? Mas isso permite que você fale assim, Empire State, mesmo que você nunca tenha ido na Estátua da Liberdade, fala, aquilo é Nova York. Né? Paris, eu nunca fui para Paris, mas Torre Eiffel, né? O Arco, né? Aquela avenida lá, que deu um nome bonitão. Isso, puxa vida, que legal, né? É aquilo, e sem muitos prédios, né? Mas Tóquio. Quem nunca foi para Tóquio fala assim, o que é Tóquio para vocês? E aí você vai buscar referência, Velozes e Furiosos, né? Talvez.
né? Isso, a faixa de pedestre, né, do carro fazendo assim, né, eu falei, nossa, vai passar um carro aqui agora, né? E aí vai começar O Último Samurai, né, e qual é a referência do Japão? Né? Então, a gente tem referências antigas, se depender da família, às vezes no dia a dia, se você realmente não pesquisar, né, hoje, graças a Deus, tem portais, né, que ajudam isso, tem associações como a Aliança, né, que permite isso, tem a própria internet, mas ela não é tão fácil, talvez, de vir, a não ser que você queira mesmo, né? Então, assim, eu acho que eventos como esse e bolsas como essa permitem que cada vez mais o Japão contemporâneo seja divulgado. Isso é interessante. Vamos ver o último relato. Essa é internacional, hein? Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Saludos desde Asunción, Paraguay. Para mí el viaje a Japón fue inolvidable. Fue un viaje transformador, porque por primera vez pude conocer la tierra de mis abuelos y de mi padre. Pude conocer más sobre mis raíces familiares, sobre la historia y la ascendencia que tengo en mi árbol genealógico. Enterarme de más detalles de cómo fue que mis abuelos y mi padre emigraron a Paraguay hace muchos años atrás y el sacrificio que tuvieron que hacer al dejar su tierra y venir tantos kilómetros a un país y a un idioma y a una cultura que les eran tan desconocidos. Pude entender más en este viaje sobre ese gran sacrificio que hicieron y lo pude valorar mucho más. Por otra parte, me encantó ver por primera vez Japón y conocer varias ciudades y ver esa fusión entre lo ancestral y lo que tiene cientos y cientos de años de cultura y de tradición fusionado con lo moderno, con el Japón que innova, con el Japón tecnológico, con el Japón que sigue avanzando. Y también me gustó mucho conocer más sobre la historia de Japón, sobre su diplomacia, sobre sus políticas públicas, cómo están avanzando en la economía, en la sociedad. Y también hay que decir todos los desafíos que Japón atraviesa como país, sobre todo a costa de qué fue que ellos tuvieron tanto progreso en lo económico. No es un país perfecto, pero es un país que tiene mucho por enseñarnos. Sobre todo, fui muy impactada por las historias de las comunidades que sufrieron por el tsunami de marzo de 2011 y cómo se están levantando y están reconstruyendo su ciudad, reconstruyendo sus familias y sus hogares. Me encantó compartir contigo y con los otros 13 compañeros que me acompañaron también en esta experiencia. Hubo un antes y un después del viaje y ahora estoy mucho más comprometida para seguir difundiendo Japón en Paraguay y en todos los espacios que me toque intervenir o influenciar. Um beijo grande. História dela Quando é eu fantástica, recebi o vídeo, eu falei, ela chama Narumi Akita, tá? É que não deu para colocar o nome dela, mas é do Paraguai, né? Eu falei, Narumi, manda outro vídeo, porque se eu exibir esse eu vou chorar. A história dela é fantástica também, né? Sim. Que ela acho que a história, acho que ela separou, os pais separaram, daí quem era descendente de japonês era o pai, então ficou bem afastado, por N motivos ela não teve contato com a cultura, e aí voltou a ter contato bem recentemente, e ela está se aprofundando e conseguiu essa bolsa, está divulgando e embarcou nessa. Assim. Então, isso que também é uma coisa interessante, porque que a gente não consegue dar dicas mesmo, né, para quem quer participar, mas porque não tem uma regra, né? Cada um tem um motivo de ter conseguido a bolsa. Então, no nosso caso, a gente tem a participação dentro da comunidade, outras pessoas não, mas é interessante porque tem pessoas que participaram que estão longe da comunidade e através da bolsa passou a ter um outro olhar e sentir aquela vontade de estar no meio e difundir isso, né? Então, foi para trazer também pessoas que poderiam estar, né, vivenciando isso que a gente, no nosso caso, a gente já faz dentro da comunidade, mas ampliar para outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, eles querem que a gente fortaleça, né,
a divulgação ou as nossas raízes se mantenham, né, para as próximas gerações. Então, teria que atingir também as pessoas que são Nikkeis, mas não se identificam, talvez, ou não, por, sei lá, qualquer motivo que seja, né? Que desperte nessas pessoas essa vontade também que já existe em outras, né? Então, para ampliar essa divulgação do Japão ou das nossas raízes, ou para a gente mesmo, né? Eu acho que assim, a Bolsa ela tem tudo isso que você falou, Cláudia, mas a questão que você falou de identidade Nikkei, né? De você... Quando a gente fala identidade Nikkei, aí é um parênteses que dá para ir também, dá para mais de evento para falar sobre isso. Tem vários grupos avaliando, estudando e tentando entender o que é identidade Nikkei, mas o que eu tenho visto é que identidade Nikkei mas não está mais no sangue. Tá? Você não precisa ser descendente de japonês. Né? A gente tem visto cada vez mais pessoas não descendentes. E é que é natural, a gente já está na 4ª, 5ª geração e até 6ª em alguns países. O que é natural isso em qualquer processo, qualquer etnia de imigração. Mas acho que o que fica mesmo é a vontade de você buscar as suas origens, de você entender. Então, todo mundo que mesmo não Nikkei, né, não descendente, vou falar dessa forma, que vai ao Japão, cai em algumas fichas. Porque você começa a entender dos valores que você ganha. Não sei se você teve essa sensação, sabe? A ideia da hospitalidade. Eu comecei a lembrar, no meu discurso, eu fui uma das pessoas que fez o discurso. Eu fiz discurso para o vice-primeiro-ministro do Japão. E uma das coisas que eu falei sobre os valores samurai, mas, enfim, não vou entrar também que vai longe essa história, mas que eu lembrei de várias coisas durante a palestra do Japão moderno. Lembrei dos meus avós, lembrei dos meus pais, e melhor, não é só lembrar, eu entendi. Isso não tem preço. Você entender a sua origem, entender porque a sua família faz assim um assado, isso não tem preço, e a Bolsa trouxe isso para mim. Visitar o Japão e conhecer esses valores e as fichas caírem é uma coisa fantástica. Então, mesmo para as pessoas que puderem visitar o Japão como turista e alguns valores alguns valores, eu não sei, vou ficar feio falar isso, mas alguns itens, alguns valores que vocês gostam, valorizam na cultura japonesa, fala assim, nossa, agora entendi o que é esse tal de omotenashi. Porque imagina, uma coisa é ouvir falar do Motenashi numa palestra aqui, né? Ou você vai na Liberdade, ou vai num evento e você é bem recebido. Outra coisa é 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai lá no Japão e você é bem recebido. É uma coisa, isso realmente não tem preço, não tem nem como explicar. Isso aí. E eu acho que é isso, né, que a gente queria passar, né, das experiências que a gente teve. Também relatar um pouquinho do que outros bolsistas sentiram, né, nessa uma semana no Japão. E já fica o convite, né, para as próximos programas para os interessados, né, que é uma experiência muito, muito importante. E também vai do momento de cada um, né? Eu fiquei pensando depois, né? Eu acho que por que eu não passei quando eu fui lá perguntar na primeira, segunda, terceira vez? Né? Eu nem estava preparada mesmo, porque naquela época, para o que eu estou fazendo hoje, vivenciando, o que eu já experienciei, hoje eu aproveito muito mais tudo isso que eu vivi lá do que eu aproveitaria na época que eu, né, fiquei questionando, será que é para mim mesmo? Você está mais madura, talvez, nesse sentido, né? Né? De ter essa vivência. Isso. Então, dependendo assim do objetivo de cada pessoa, né, a Bolsa pode, né, ela tem essas várias possibilidades assim de entendimento, de compreensão e de vivência que é muito, sem palavras, né? É difícil até explicar. Mas assim, eu acho que se as pessoas estão interessadas sentir mesmo, procurem, tá? Busquem algumas dicas. Eu acho que consultem sempre o site do consulado, tá? O pessoal aqui de São Paulo, o pessoal de outros estados que estão assistindo, busquem o seu consulado, consulado do Japão nas suas regiões. Sempre eles divulgam bem antes a inscrição. Então, se interessem, tentem
Tem, tá? Acho que faz sentido isso. Outro ponto, assim, busquem outras associações, né? Eu acho que busquem aliança, ou algumas. A JICA é uma organização, né, que tem as bolsas da JICA, né, se você fez parte dessas bolsas. Tem vários tipos, tem bolsas de pouco tempo, tem bolsas de vários meses, e bolsas para vários tipos, né, às vezes culturais, mas tem outras que são mais para profissão. E tem uma associação que eu gostaria de divulgar, que é a ACEBEX, tá? A Associação dos Ex-Bolsistas, que é uma associação que divulga várias. Você olhar no site da ACEBEX, googlem ACEBEX, né? Que lá vocês vão achar todos os links para bolsas. Então, busquem lá. Então, Consulado JICA e ACEBEX. O Felipe, que é o presidente da ACEBEX atual, ele está aqui para falar, né, contar o que é a ACEBEX, né? E então já, na verdade, já é o nosso próximo tema que eu já gostaria de emendar. Você não viu a programação? Eu sou assim, desculpa, hein? Mas eu queria agradecer muito. Queria agradecer, Fernando, por compartilhar desse momento aqui com a gente neste evento, junto com os outros bolsistas, o Carlos Oshiro, o Daniel Yamanaka, a Francine Mie Tiba e também a Narumi Akita do Paraguai, que mandou os vídeos, né? Mandaram os vídeos para a gente e contribuíram para que esse relato fosse mais, né, intenso. Então, obrigada. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Muito boa a pipoca aqui, depois vocês passam aqui, ó, fantástico. Valeu, Fernando.